Fala pessoal, eu espero que vocês estejam bem. A OpenAI acaba de lançar um plano para manter os Estados Unidos e, evidentemente, a própria OpenAI na liderança mundial da inteligência artificial. Vamos dar uma olhadinha. Então, a OpenAI lançou ontem uma proposta para o governo americano de como colocar em prática o plano de ação com relação à inteligência artificial. Vamos dar uma olhada na versão traduzida em português aqui, onde a OpenAI fala que as recomendações se baseiam no projeto econômico da OpenAI para fortalecer a liderança em IA dos Estados Unidos. Essa proposta da OpenAI está gerando um pouco de polêmica, porque apesar dela sim ter uma visão, propor algumas respostas e ações que podem garantir uma vantagem estratégica no mundo da inteligência artificial para os Estados Unidos, ao mesmo tempo conseguimos ver claramente nesse documento o quanto a OpenAI está tentando proteger a si mesma nesse mercado. Pelo menos dos concorrentes de fora, principalmente os chineses, já que a gente viu aí com o DeepSeek, com Manus e com outras empresas chinesas que estão tomando parte do território aí da OpenAI, que no final das contas, muitas vezes, quando você não consegue competir, é melhor tentar sabotar. Pelo menos essa é a visão da OpenAI. Vamos dar uma olhadinha nesse documento e em quais detalhes, quais propostas mais interessantes eles apresentaram. Então, basicamente, eles começam dizendo que hoje a OpenAI compartilhou nossas recomendações com o Escritório de Ciência e Tecnologia da Casa Branca para o próximo plano de ação de inteligência artificial dos Estados Unidos. E que, como o Sam Altman escreveu, estamos às portas do próximo salto em prosperidade, a era da inteligência. Isso aqui é indiscutível. No futuro nós vamos falar desse período aqui, assim como hoje a gente fala da época da Revolução Industrial. Espero que sem tantos traumas quanto a Revolução Industrial criou, mas com certeza esse momento vai marcar um antes e depois da história da humanidade. E eles continuam aqui, mas precisamos garantir que as pessoas tenham liberdade de inteligência. Esse é um conceito interessante, ainda mais levando em consideração o fato que muitas das inteligências artificiais que vêm da China já vêm censuradas em um modo muito específico. Essa liberdade de inteligência quer dizer, na verdade, liberdade de acessar e se beneficiar da inteligência artificial à medida que ela avança, protegidas tanto de poderes autocráticos que tirariam as liberdades das pessoas, quanto de camadas de leis e burocracia que nos impediriam de realizá-las. Então, na verdade, isso aqui dá uma base do que vai ser o documento. Vai ser uma série de pedidos e recomendações que vão permitir manter essa liberdade, pelo menos do ponto de vista americano, que eu sinceramente estou mais alinhado com o ponto de vista de liberdade deles do que os outros pontos de vista de liberdade, como aquele chinês que não tem liberdade nenhuma. Mas é fácil ver aqui nesse documento que eles estão tentando também proteger os interesses deles, que faz sentido, até porque eles não estão se colocando aqui como uma entidade isenta de interesses na área. Então vamos lá para as propostas deles, né? O que eles propõem? Uma estratégia regulatória que garanta a liberdade de inovar. Para que a inovação realmente crie novas liberdades, os construtores, desenvolvedores e empreendedores dos Estados Unidos, a maior vantagem competitiva da nossa nação, devem primeiro ter a liberdade para inovar no interesse nacional. Propomos uma abordagem holística, inteira, abrangente, que permita a parceria voluntária entre o governo federal e o setor privado e neutralize o potencial benefício da República Popular da China, que a República Popular da China tem com relação às empresas americanas que têm que cumprir leis estaduais excessivamente onerosas. Então, o primeiro pedido é regular de forma que, digamos, os impostos, taxas e regulações sejam um pouco menos rígidos, dando para os Estados Unidos e para as empresas de inteligência artificial americanas uma vantagem competitiva com relação àquelas chinesas, que, apesar de ter que seguir regulação, são muito mais abertas para, digamos assim, experimentação. E, evidentemente, uma parte importante aqui é a questão dos estados ou do governo dos Estados Unidos poder investir nessas empresas, o que também daria uma vantagem competitiva muito grande, já que a China já faz dessa forma. A segunda proposta é uma estratégia de controle de exportação que exporta a inteligência artificial de maneira democrática. E aqui ele basicamente propõe que sejam criadas estratégias
para facilitar a adoção da inteligência artificial americana, inclusive para outros estados e para outras nações. Ao mesmo tempo que protege as exportações, no caso aí, imagino que ele está falando principalmente de chips, como aqueles da NVIDIA, diminuindo a capacidade dos outros estados de fazer a própria inteligência artificial e facilitando a adoção daquela já pronta dos Estados Unidos. Depois eles citam uma estratégia de direitos autorais que promove a liberdade de aprender. E esse aqui talvez seja o ponto mais polêmico de todos, porque enquanto muitas pessoas, artistas, escritores e até alguns desenvolvedores têm brigado por questões de direitos autorais, do uso que as empresas de inteligência artificial usam de material com copyright. Vimos recentemente até o caso lá da Meta, que baixou mais de 80 terabytes de livros de maneira, digamos, ilegal, né, sem pagar o copyright, para treinar os modelos deles. A ideia é que se faça uma mudança na lei com relação aos direitos autorais para permitir que as inteligências artificiais tenham acesso mais tranquilo a esse tipo de informação. Então aqui é uma discussão longa, lembrando, essa aqui é uma proposta da OpenAI. Eu, sinceramente, concordo com o fato que isso é necessário, agora não sei qual é o nível e qual é a resposta exatamente. Acho que isso aqui tem muita discussão de qualquer forma, tem muita discussão para ser feita, mas de qualquer forma temos que lembrar que, sim, as inteligências artificiais chinesas, de certa forma, não são impactadas ou não levam em consideração as questões de direitos autorais, e isso para elas vai dar uma vantagem muito grande. Então, eles propõem uma estratégia de direitos autorais que estenderia o papel do sistema para a era da inteligência, protegendo os direitos e interesses dos criadores de conteúdo, ao mesmo tempo que protege a liderança dos Estados Unidos e a segurança nacional dos Estados Unidos com relação à inteligência artificial. Aqui é um ponto realmente polêmico, vamos ver o que vai ser dito mais adiante e no futuro aí com relação a essas questões de direitos autorais, que com certeza têm que ser discutidas e ainda vão dar muito pano para manga. Depois, basicamente, eles propõem uma estratégia para aproveitar a oportunidade de infraestrutura para impulsionar o crescimento. Então, aí, provavelmente, querendo políticas que facilitem a criação de uma infraestrutura difícil de ser replicada ao externo dos Estados Unidos. E faz sentido investimento em infraestrutura base, e nesse caso não é infraestrutura base, mas é base da inteligência artificial. Pode dar uma diferença e uma vantagem competitiva significativa. E por último, uma estratégia ambiciosa de adoção governamental. Ele fala aqui que é basicamente liderar através do exemplo, e é fazer o governo dos Estados Unidos começar a usar fortemente as inteligências artificiais disponíveis e os sistemas e softwares criados internamente de forma a ajudar as empresas e mesmo outros governos e tudo mais a seguirem o governo dos Estados Unidos e começar a implementar também o uso dessas coisas. E você, o que acha a respeito desses pontos aqui? A proposta da OpenAI é realmente interessante ou visa só proteger os interesses da própria OpenAI? Deixa a sua opinião aí nos comentários, ela é importante pra gente. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho e deixa aquele like no vídeo para nos ajudar. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!